Estamos aqui para mais uma conversa magistral. Eu sou Tadeu Passo, químico farmacêutico, e hoje nós estamos aqui para conversar sobre autismo, dessa vez com a doutora Ilcimara Abreu. Ela é psicóloga e ela atende vários pacientes, com o TEA, e ela vai nos ajudar hoje a compreender mais um pouquinho, sobre esses transtornos. Doutora Ilcimara, eu gostaria que se apresentasse, para quem está nos assistindo, falar sobre como que foi que você se encontrou, nessa profissão, no tratamento dessas pessoas, e para a gente fazer um início, da nossa conversa. Então, eu sou Ilcimara, eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga, faço também avaliação, neuropsicológica. E hoje em dia é muito comum, as crianças virem fazer avaliação com suspeita de autismo. E eu também trabalho aqui em consultório particular e trabalho no município de Carapebus, na rede pública. E aí lá, principalmente, a gente vê o quanto que tem crianças, com diagnóstico, outras ainda fechando o diagnóstico, e uma diversidade, de autismo, Acaba sendo uma demanda muito grande, E eu acho que a gente se apaixona mesmo, Como você falou. Porque é muito gostoso, Trabalhar com TEA, trabalhar com crianças autistas. E a gente, acho que vai se apaixonando, à medida que a gente vai tendo esse convívio, Eles têm uma forma diferente de se relacionar, mas que depois a gente acaba gostando muito, E sendo muito gratificante o trabalho. O que na visão, do psicólogo, o que é o transtorno do espectro autista? Então, a gente teve uma mudança, recente. Os profissionais, de saúde, eles acompanham tanto o CID-11, que começou a valer esse ano, quanto o DSM-5, que são compêndios que falam de todos os transtornos. E aí o TEA, o DSM-5 fala de 2 grandes eixos, que são prejudicados no TEA. A interação social, eu acho que o que pesa muito é a qualidade, A interação social, lembrando que é a forma como você se relaciona, a forma como a criança brinca, a forma como ela se expressa. E aí existe também, além da fala, a expressão não verbal. E isso também a gente vê com muitos prejuízos, na criança autista. Às vezes não consegue identificar as expressões nos outros, perfeitamente. E às vezes tem dificuldade de demonstrar na própria expressão que está sentindo. É como se não se conectasse, Está sentindo uma coisa e a expressão é outra. Então, nesse caso, seria mais ou menos assim, a criança começar a se descobrir e a descobrir o mundo. Então, nessa jornada, quando ela tem esse transtorno, é prejudicada, é mais ou menos isso? Isso. O bebezinho, ele já está descobrindo o mundo, Tá lá ouvindo a voz da mãe. E aí você, por exemplo, uma coisa que é prejudicada no TEA é atenção compartilhada. A gente faz isso o tempo todo com os bebês. Olha aquilo ali, e a gente aponta, O bebê está olhando pra gente, mas tem que olhar para o que a gente apontou. Então, isso tudo é se relacionar com as pessoas e com o mundo. Então, a partir do momento que ele não consegue direcionar o olhar dele, por exemplo, para onde você apontou, ele já perdeu alguma coisa naquela interação. Então, são, às vezes, pequenos pontos, mas que vai trazendo prejuízos para a forma de se relacionar com as pessoas. Porque o que a gente vê as pessoas falarem, a gente vê sobre o autismo, ela não consegue encarar o outro, não consegue o famoso olhar nos olhos. Isso. Isso não tem caído por terra no sentido de que não existe. Existe. Mas os autistas de menor apoio de nível 1, agora o CID-11 fala de nível 1, nível 2, nível 3 de suporte, grau 1, grau 2, grau 3, que seria o autismo leve, autismo de alto funcionamento, aí, antigamente falava Asperger, Então, esses autistas, eles conseguem olhar nos olhos. Talvez não muito tempo, talvez não de uma forma tão esperada, mas esse ponto, ele não é tão nítido quanto nos autistas mais graves, Eu acho que esse termo, algumas características, na verdade,
ficaram muito enraizadas das pessoas verem dos autistas mais graves. E agora eu acho que a prevalência maior tem sido de autistas de alto funcionamento, de grau 1. E que meio que como se passasse despercebido. E mesmo assim, com a terapia adequada, você consegue ir vencendo, né, essas barreiras, né? O objetivo é esse. A outra questão, né, outro eixo que o DSM-5 traz, que também atrapalha a interação, são os comportamentos e padrões repetitivos. São pacientes que querem tudo do mesmo jeito, fazem tudo do mesmo jeito, têm um interesse muito restrito. Por exemplo, adultos, né? Porque tem adultos autistas. Tem interesse por carro, vai saber tudo sobre carro. Mas aí tem um pobre interesse pelas outras coisas. E não dá para eu vir aqui conversar com você sobre carro só, né? Sim. Vai enjoar, né? Você vai querer falar de outras coisas. E eu não sei falar de outras coisas. Então é um interesse restritivo que atrapalha a relação. São os meninos lá, né? As crianças que querem brincar sempre da mesma brincadeira, da mesma forma, e aí não consegue entrar na brincadeira com o outro, né? Do que o outro quer. Que costumam fazer aquela brincadeira, tem um ritual para uma brincadeira. Eu atendo um menino lá em Carapebus que ele tem 9 anos, ele tem todo um ritual que ele cria para a brincadeira e ele não deixa o outro participar da brincadeira. E aí o objetivo da terapia é justamente essa flexibilidade, né? É me permitir entrar nessa brincadeira, né? É permitir a outra criança brincar com ele. E isso melhora a relação. Então, quando você trabalha você está trabalhando o outro junto com isso, né? Em uma idade, no caso a idade do diagnóstico, isso vai ajudar muito no tratamento, né? Com certeza. E na recuperação, né? No equilíbrio, né? Desse paciente, né? Sim. A gente pode não falar de cura de autismo, mas a gente pode falar de, por exemplo, os autistas que saíram no grau 3 para o grau 2, do grau 2 para o grau 1. Né? E aí, quanto mais a gente pensa em intervenção precoce, quanto antes começa a identificação, começa o tratamento, melhor é o prognóstico, né? Eu sempre falo também, Tadeu, assim, eu desconfio que meu filho possa ser autista, ele tem ali algumas questões, tem ali umas dificuldades, mas eu acho que não é autista, não sei o quê, eu não posso fazer uma avaliação, não vou ver isso agora. Gente, se tem algumas dificuldades, já pode começar um tratamento, mesmo sem diagnóstico. Se eu tô vendo, né, que a minha criança, o meu filho fica muito irritado se alguma coisa sai do controle dele, né, muda na rotina, se ele não consegue brincar de uma forma legal com as outras crianças. Qualquer tipo de prejuízo, eu não preciso esperar o diagnóstico para buscar ajuda, né? A própria criança ali, a pessoa, né, até adulto, se a gente tá em algum grau de sofrimento, já é para procurar ajuda, né? E com quantos anos, mais ou menos, que o pai ou a mãe ou o cuidador, ele consegue já ver alguns traços? Eu estou perguntando isso, que às vezes a pessoa em casa, né, já desconfia de alguma coisa e tal, mas às vezes é muito novinho. Tem uma frase que, assim, eu acho que faz muito sentido, assim, nesses casos, e que eu costumo falar, que, assim, as mães são as primeiras a saberem e as últimas a admitirem. Elas percebem que tem alguma coisa, mas até pelo não conhecimento, e às vezes é filho único, às vezes é o filho mais velho, às vezes é o filho mais novo, mas as crianças são diferentes, por não ter essa variedade, né, essa experiência toda, não sabem o que é. E aí depois, quando recebe o diagnóstico, fala assim, verdade, agora fez todo sentido o que eu tinha reparado. Repara alguma coisa, mas não, de repente não chega a pensar, né, que é algo mais grave. Não é o que a pessoa quer, mas vai ajudar, né? Aí assim, um olhar mais apurado, até alguns bebês a gente já vê com alguns sinais, como eu falei, não tá se relacionando, não tá olhando, não tá apontando, não tem interesse, né? Porque criança, bebê, quer brincar com você, né? Tem toda aquela interação. Para os pais, o que eu percebo, né? A idade de corte de 2 anos é a que mais pesa. Porque quando chega nos 2 anos, que já estamos esperando a criança falar frases, falar 50 palavrinhas, né? Ter um bom controle dos esfíncteres e tal, e tá numa idade mais madura, aí fica assim, mais distoante essa dificuldade da interação. Eu costumo dizer que a fala é a ponta do iceberg. Tem muita coisa além da fala. Todo mundo lá, as mães entendem quando o bebê tá com fome, quando tá com dor, quando tá querendo alguma coisa e o bebê não fala. Então as interações, elas têm a fala, mas não são só da fala. Mas acaba sendo uma idade, assim, que pesa mais a fala, e que é quando pesa mais, assim, que os pais perceberam.
o psicólogo ele pode auxiliar nesse diagnóstico, né? Com certeza, é um diagnóstico multiprofissional. O psicólogo vai ajudar, sim, muito nesse diagnóstico, nas interações também sociais, nesse trabalho quebrando a flexibilidade. A fono, né, é primordial no autismo para fazer essa questão da fala, até para avaliar se existe alguma lesão orgânica que prejudica a fala, se existe apraxia da fala, né, que ele não consegue falar por alguma questão orgânica, motora, ou se é mesmo uma dificuldade nessa interação. Um bom neuropediatra ou psiquiatra infantil ou neuropsiquiatra infantil para poder também avaliar, né? Acho que a gente tem que pensar que o autismo, ele é um transtorno do desenvolvimento. Então, vão ter atraso no desenvolvimento infantil. Então, a gente vai ter que buscar lá quais as etapas desse desenvolvimento, se o bebê está alcançando, né, essas etapas ou não, e se não está alcançando, estimular. E aí é uma estimulação, assim, e o papel, assim, várias mãos. Eu penso que o papel do psicólogo é primordial é identificar qual a fase que a criança está e que deveria estar. É mais ou menos isso? Sim, essa é a proposta, né? Se eu sei lá, que ele não está conseguindo alcançar uma etapa, eu vou propiciar ali, movimentar, né, fomentar ele alcançar essa etapa. E além disso, o psicólogo ele também vai dar um auxílio psicológico à família, aos cuidadores, né? Que isso imprescindível. Né? Você tocou num assunto, assim, importantíssimo, né? A pergunta que eu sempre faço, né? Quem cuida do cuidador? O trabalho com a criança, Tadeu, e com o adolescente, é imprescindível o trabalho com os pais. Porque a gente está 1 hora com a criança por semana, né? Às vezes, em alguns casos, no máximo 2 vezes por semana, 2 horas. Então, os pais, eles têm que estar super instrumentalizados para eles conseguirem acessar essa criança. Como que eles vão manejar a criança, como que eles vão estimular a criança. Então, é um trabalho muito em conjunto, né? Eu costumo dizer para os meus pais que eu não trabalho sozinha, que eu trabalho em parceria e eu aposto muito nessa troca, né? E a gente vê, eu particularmente, assim, é indiscutível que quanto mais os pais participam, né, e tem troca comigo, mais rápido e melhor os filhos melhoram. Sim, né? Então, é como se fosse um treinador, né? Exatamente. Eu não tenho motiva o time, né, a fazer. Eu não tenho que deixar o conhecimento comigo. Eu tenho que passar para eles, né? Para que eles consigam manejar a criança. Pelo menos eu trabalho com a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, e a intenção, esse objetivo do TCC é esse, né? A gente instrumentalizar o adulto ou o responsável, as crianças e adolescentes, para que eles consigam fazer esse movimento, né? Então, há vários tipos de abordagem terapêutica, né? De tipo de terapias, né? Sim. No caso seu, o TCC. Sim, eu sou da TCC. Existe mais uma especificação, que é o ABA, que está muito recomendado para autismo, cientificamente comprovado. Acho que isso é importante a gente fazer esses parênteses, né? Lógico. Acredito em terapias, em teorias, em tratamentos que são cientificamente comprovados, né? Não curas milagrosas. Não, lógico, tem que ter referência. Tem que ter um cuidado, né? A TCC também é cientificamente comprovada. Tem o Floor Time, né? Que também é muito bacana, que é uma questão bem lúdica, né? Da criança. Então, assim, eu não acho que exista certo ou errado. Tem o perfil de cada um, tenha o perfil tanto da criança quanto dos pais. E às vezes essa terapia você pode pegar um pouco o que é melhor em uma, que é melhor em outra, ou não. Geralmente a pessoa se especializa. Geralmente as pessoas se especializam, porque senão a gente acaba ficando meio perdido. Mas assim, as pessoas, elas têm um perfil diferente. Os pais também podem se identificar mais com uma abordagem do que com outra. Entendi. E aí, funciona melhor também a partir do vínculo. Não adianta você se forçar a fazer uma terapia se você não fez vínculo com aquele profissional, né? Ou se você não tem muito perfil para aquela teoria. Então, eu acho que isso também é importante, né? A gente pensar assim, às vezes existe não há terapia, a melhor terapia. É a terapia que mais se adequa à pessoa. Sim, é mais ou menos porque isso? Existe às vezes uma rixa de qual é melhor, qual é não sei o quê. E assim, eu penso que tudo depende do caso, depende ali do seu perfil, né? Eu não acho que existe uma certa e uma errada. Né? E outra coisa,
no aspecto, a gente tem que abordar o aspecto econômico, porque tem muitas pessoas que não têm renda, né, para pagar um certo tipo de tratamento que é mais caro. Como que é isso na sua vida? Porque você falou que você trabalha tanto no particular quanto no público. Uhum. Como que é? Os municípios têm um trabalho adequado, tem um centro de apoio para as famílias? Como que é isso? Então, o município que eu trabalho é muito pequeno, né? Certo. Mas assim, tudo existe os prós e os contras, porque é muito pequeno, e aí faltam alguns profissionais, alguns centros que nos municípios grandes tem, mas não são muitas vezes suficientes para o tamanho da demanda. Então, assim, sempre existe, né, rede pública, né? Sempre vai existir muita demanda, né? Infelizmente, para de repente poucos profissionais e tal. Eu acho que existem, sim, centros específicos, existem profissionais específicos para trabalhar. Acho que são muitas terapias. A gente está falando aí de TO, terapeuta ocupacional, por exemplo, que é importantíssimo falar, né? O autismo tem questões sensoriais, então o TO com integração sensorial vai facilitar isso. Questões sensoriais, tá, Tadeu? Para o pessoal compreender melhor. Por exemplo, aquela hipersensibilidade da audição. Eu tenho uma paciente que ela fica, quando tem um barulho forte, ela fala assim, ai, meu ouvido dói, seu ouvido não dói, não. Né? Ela estranha, a gente não tá reagindo àquele barulho, né? Questões, por exemplo, do paladar, né? Todos os sentidos, né? Eu tenho um menino que ele é hipossensível, então assim, se deixar, ele tá pegando álcool gel para colocar na boca, porque ele precisa sentir aquele gosto. Então, todos os sentidos têm uma alteração, então um TO é muito importante. Então assim, TO, fono, psicólogo, psicopedagogo, né? Um profissional médico para acompanhar, um nutrólogo, um nutricionista, né? Que existem aí algumas questões metabólicas que alguns pais apostam aí para também melhorar. Então, são muitos profissionais. E aí, às vezes, o município não tem, né? Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa compreender que a demanda está crescendo. A gente precisa de centros específicos, né? Para esse tipo de demanda. Não dá mais para a gente fechar os olhos. Né? Eu acho que a população tem que se manifestar. Esses pais, né, dos autistas, eles geralmente são muito instrumentalizados, sabem muito, pesquisam muito, né? Tem muito esse perfil e eles estão lutando contra isso, né? Se organizam muito. Eu acho que a gente também, enquanto população, tem que se engajar, né? Porque todos fazem parte de uma comunidade, né? Sim, sim. Então, é o benefício, exatamente como você falou, é o benefício para a comunidade, né? Para todos nós. Isso. E essas pessoas, são humanos. Então, eles têm que ter o mesmo direito que as outras pessoas têm, né? Com certeza. De desenvolvimento, de estudo. Exatamente. A gente quer que eles consigam o que todo mundo quer conseguir, né? Sim. Estar bem estruturado na vida, ter uma vida. Às vezes nem é tanta dificuldade, mas eu penso assim, uma ferramenta, né? Eles precisam de uma ferramenta para despertar ou para organizar aquilo que não que dentro da gente não é tão difícil de organizar quanto é para ele. Exatamente. Existem algumas questões bem específicas, né? Você falando, lembrei, da questão cerebral. Então, assim, as células do cérebro, né, são os neurônios, né? Para quem não conhece. Os neurônios, eles se comunicam. E aí fazem as conexões. Então, assim, algumas regiões dos autistas, eles têm mais conexões, outras eles têm menos. Isso explica alguns comportamentos, né, mais difíceis, né? Por exemplo, a hiperexcitação sensorial, ou uma agitação maior. Então, tem mais, algumas regiões são diferentes. O funcionamento total do cérebro do autista ele é diferente. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em... o cérebro é plástico, né? Existe a neuroplasticidade cerebral. Então, a gente pensa em fazer também uma estimulação cerebral. Quanto mais repetidamente a gente faz as terapias, mais o cérebro vai se reestruturando. E quanto mais cedo começar, maior a probabilidade desse cérebro se reestruturar. E aí a gente vê uma melhora, né? E outra coisa, como
você pode falar alguma coisa sobre a vida escolar, né? Porque a gente passa muito tempo na escola, principalmente Sim. nessa idade de formação, né? Formação do comportamento, né? Uhum. E como que é a vida escolar dessas crianças? Eu acho que a escola, tipicamente, por vezes, é desafiadora, né? Para eles, né? Uma coisa que eu escuto muito, né, das crianças autistas que eu atendo, é a queixa do barulho. Ah, mas a sala é muito, muito bagunceira. Não, as crianças, elas são barulhentas, né? Óbvio, né? É uma coisa comum de criança. Mas para eles que por muitas vezes têm uma dificuldade com barulho, isso já é algo que eles não conseguem lidar, né? As escolas, elas são sempre muito enfeitadas. Vamos pensar lá na sala de aula, né? Tem abecedário para todo lado, tem aqui todo aquele enfeite, né, da sala. Então, é uma estimulação visual que é muito grande. Né? A professora que está falando alto para poder todo mundo ficar quieto, e aquilo já é muito, né, para a audição daquela criança. Tem escolas aqui que falam no microfone, chama a criança no microfone quando os pais chegam. Isso também gera, já vi crianças tendo problemas com isso, tendo dificuldade com isso. Então, a escola, ela acaba sendo muito desafiadora porque tem muitos estímulos sensoriais que a criança não dá conta. Fica muito difícil. E aí, assim, quando isso tudo desorganiza, né? Eu tô aqui sentada e conseguindo falar e pensar claramente porque a temperatura tá ok, tá tudo calmo, eu tô conseguindo me concentrar. Mas se tá tudo muito embaralhado e bagunçado ao meu redor, porque é como se eles vissem dessa forma, fica mais difícil conseguir se concentrar. E aí isso acarreta prejuízos na aprendizagem. Muitas vezes não pelo nível de inteligência. Tem uma paciente, por exemplo, ela tem 15 anos, né? Já tá assim, a tratamento bastante tempo, super reguladinha e tal. E aí ela voltou para a escola, né, depois da pandemia, e ela teve uma fala assim comigo. Ela já tá, né, em tratamento há muito tempo. Aí ela, eu não falei com a professora porque ia parecer falta de educação. Mas aquele barulho do sapato dela no chão estava me incomodando muito. Eu não consegui prestar atenção na aula. Gente, parece uma coisa boba, mas assim, ninguém nunca presta atenção nisso, né? Sim. Mas para ela aquele barulho incomodava muito. Como ela já está numa etapa avançada do tratamento, ela tem a noção que ela não pode falar isso para a professora, ela tem a noção que ela vai incomodar, ela tem a noção que ela tem que se esforçar para prestar atenção. Mas a gente pensar numa criança pequena que não consegue se expressar e nem se dá conta dessa dificuldade, porque ela sabe da dificuldade dela, né, que já é grande, mas se a gente pensar numa criança menor, talvez vai ser aquela criança que vai fazer birra, que vai querer sair da sala de qualquer jeito, que vai, sabe, gritar, que é a forma que vai se expressar daquele incômodo. E para você, esse tipo de trabalho é desafiador, né? Todo dia a pessoa... Para mim, né? é uma delícia. Acaba sendo muito gostoso, né? Mas é desafiador, sim, porque a gente tem que pensar assim, se colocar no lugar deles. Peraí, mas toda vez que passa um caminhão aqui, ela pergunta se meu ouvido dói, tá doendo o ouvido dela. Então, talvez lá na escola ela não esteja conseguindo ficar, porque pode estar tendo algum barulho. Então, assim, a gente vai pesquisando, compreendendo, né? Porque tem o que é do autismo e tem o que é de cada criança. E a gente tem que olhar também para cada uma de forma diferente, né? E cada pessoa uma história, né? Com certeza. Tem vários momentos que como você estava dizendo, as pessoas, cada um é um universo, né? E você tem que entrar nesse universo, desvendar e fazer com que a pessoa se adapte, né, ao mundo. E eu acho que a grande sacada é essa, sabe, Tadeu? Porque a gente fica muitas pessoas ficam tentando trazer o autista para cá. E aí quando a gente vai pro universo dele, eles deixam entrar. E aí depois eles até vêm pro nosso. Né? Mas a gente também tem que estar aberto. Primeiro você tem que entrar no deles. A gente precisa estar aberto, né? Se a gente lá nós que somos adultos, né? Eu que sou adulta, eu que tenho que ter flexibilidade, né? Eu que tenho que saber, né? Fazer isso. Ele tá precisando de ajuda para aprender, então eu tenho que fazer, né? Eu gostei muito dessa conversa de hoje, ficou muito legal. Sou suspeita, né? Porque eu adoro bate-papo. E eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para os pais, para as mães, para os familiares, para os cuidadores, né? Que tem pessoas
né, com esse transtorno na família, né? O que pode ser feito, o que pode ser equilibrado, né? Eu queria que você deixasse essa mensagem para ele. Eu acho que eu vou falar para eles se cuidem, né? Se cuidem também. Eu acho que a gente não pode deixar de esquecer dos cuidadores. E peço à sociedade também, né? Tem um olhar mais com cuidado, com carinho, mais acolhedor, né? Não só para as crianças, mas para os pais também. Acolham, né? Já é tão difícil, né? É uma rotina tão puxada, são tantos tratamentos. É cansativo, então eu acho que assim, a humanidade está precisando de mais carinho, né? De mais acolhimento, né? Mais cautela. Tem que fazer um revezamento também, é uma dificuldade grande, as pessoas parecem que têm medo, né? De ficar um tempo com essas crianças, eles não conseguem desafogar. Aí tem aquela velha história, né? Eu fico para trabalhar, tá? Mas fica também para a pessoa ir para o cinema, para a pessoa descansar. São seres humanos, são pais, são pessoas, né? Precisam também de um alívio, né? Isso aí, perfeito. Então, essa foi a nossa conversa de hoje, né? A nossa conversa magistral. O Simara vai estar aqui. Você pode mandar, né, dúvidas, alguma coisa. Pode mandar para ela, para o nosso perfil, que a gente encaminha para ela. Vou adorar responder. E a gente queria agradecer muito a presença, né, a disponibilidade de tempo. Eu que agradeço. Aqui, né, conversar e para a gente poder esclarecer essas coisas para as pessoas. E peço que nos siga nas redes sociais, né? Estamos lá no YouTube, no Spotify e para poder ver lá nosso podcast de hoje. Obrigado.